Sejam bem-vindos a Leeuwarden, a minha cidade aqui na Holanda por esse ano. Leeuwarden, ou Leeuwarden, ou Leeuwarden, é a capital da Frísia, que fica no noroeste da Holanda, mais ou menos a 2 horas e meia de Amsterdã. E ela tem algumas características muito particulares que eu vou contar para vocês durante o vídeo. Mas para começar esse vídeo eu queria mostrar o primeiro atrativo da cidade, que é a estação de trens. A estação de trens é por onde a grande maioria dos turistas chega até a cidade de Leeuwarden. Ela é uma estação do século XIX, então toda a estrutura do século XIX, mas ela sofreu uma remodelação, quer dizer, ela tem alguns toques contemporâneos que fazem dela uma estação única. E aí quando você chega na estação, você dá de cara com essa obra. Conseguem ver essa obra? Essa obra se chama Love, é do artista catalão Jaume Pensa e mostra então o amor entre duas crianças. Então venham comigo, venham conhecer um pouquinho mais desse pedacinho da Holanda. Queria contar um pouquinho mais para vocês sobre a Frísia, ou Friesland em holandês, e um pouquinho mais sobre Leeuwarden, que é a capital da Frísia. Então a Frísia é um estado que fica no noroeste da Holanda, a mais ou menos 2 horas e meia de Amsterdã. E é um estado muito diferente dos outros estados, na verdade eles chamam de província, mas é um estado muito diferente dos outros estados do país, porque a Frísia tem a sua própria cultura e o seu próprio idioma. Essas características tão marcantes da cultura fizeram com que Leeuwarden, que é a capital da Frísia, fosse considerada capital da Europa em 2018. Com essa classificação de capital cultural da Europa de 2018, a cidade floresceu. Hoje a cidade conta com vários cafés, gente por todos os lados. Vocês podem ver, gente, é uma sexta-feira, 2h30 da tarde, e a cidade está lotada. Muita coisa para se fazer, uma cidade muito gostosa, muito agradável e tem aquela carinha de interior que acho que chama a atenção de todo mundo. A província da Frísia tem 600 mil habitantes e a cidade de Leeuwarden, que é a capital da Frísia, tem 100 mil. É uma cidade que tem muita história, muita cultura e é o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo. E aqui a gente está em Nieuwstad. Nieuwstad é a principal avenida comercial da cidade. Então vocês veem um canal no meio e 2 ruas, basicamente ruas de pedestres e de bicicletas. Aqui é onde ficam as principais lojas de Leeuwarden. E aqui a gente está no edifício mais icônico da cidade, ele chama De Haar. É um edifício que foi construído no século XVI, em estilo renascentista, e ele servia como um local para pesar a mercadoria dos fazendeiros. Então os fazendeiros traziam a mercadoria até aqui, era um lugar confiável para se pesar. Eles pesavam a mercadoria para depois vender no comércio. Ele serviu como essa casa para pesar mercadorias até o século XIX e hoje abriga um café chamado Stad Terras, que significa terraço da cidade, e fica aqui na avenida principal de Leeuwarden, Nieuwstad. Chegamos no principal atrativo de Leeuwarden, que é essa construção aqui chamada Olderhove. Olderhove é essa torre que deveria ser a torre de uma igreja. Foi planejada para ser a maior torre da Holanda, isso no século XVI, mas uma história que não deu certo. Não sei se vocês vão perceber, mas a torre é torta. Tá? Eu tô retinha aqui, a torre tá meio torta. E eles brincam então que é a Pisa da Holanda. Essa torre começou a construção dela em 1529 para ser a maior torre da Holanda e para ser a torre de uma grande igreja que Friesland, que é a Frísia, queria construir para
para mostrar o seu poder. Eles contrataram um engenheiro alemão para planejar a torre e para planejar toda a igreja, mas com a construção da torre, o engenheiro começou a perceber que a torre estava pendendo para o lado, porque ele não conhecia o terreno. O terreno aqui não é um terreno firme, e aí com o peso da torre ela foi entortando. O que aconteceu? Ele tentou construir mais um pouquinho da torre e aí piorou a situação, até que teve uma hora que ele desistiu. Infelizmente, um engenheiro se suicidou. Muitos acham que é pelo fracasso que ele teve com a torre. A igreja nunca foi construída, a torre foi parada e os planos da igreja foram destituídos. Mas ainda assim, a torre virou um símbolo da cidade. Caso vocês queiram subir na torre, é possível subir por um elevador que está disponível para os turistas todas as quartas-feiras. Então daqui vocês estão vendo a torre, que eu acabei de mostrar, e bem aqui ó, é onde sai o Free Walking Tour, que faz um passeio pela cidade todos os dias a partir do meio-dia. Então caso vocês queiram conhecer os principais pontos turísticos da cidade, é só vir aqui ao meio-dia e tem um grupo que leva você para conhecer The Warden. Mas o que eu queria mostrar na verdade é esse mural, esse painel. Vocês estão vendo essas duas pessoas? São duas pessoas muito importantes para a história da Frísia e muito importantes para a história de Leeuwarden. Essa senhora que vocês estão vendo pintada aqui, o nome dela é Marie-Louise de Hesse-Kassel. Ela foi filha de um conde alemão no século XVII e ela casou com esse senhor aqui, que é o Johann Friso. Johann Friso, ele era como se fosse o governador de Friesland ou governador da Frísia. Eles casaram, eles tiveram 2 filhos, mas o Johann Friso acabou falecendo e aí a Marie-Louise, ela assumiu a região da Frísia como governadora até o seu filho mais velho assumir a maioridade, quer dizer, girl power em pleno século XVII. As pessoas gostavam muito dela e ela governou a Frísia por 2 vezes. A primeira vez quando o marido dela faleceu e a segunda vez quando o filho mais velho dela, que era o governador da Frísia, também faleceu. Por que ela é tão importante? Primeiro porque ela foi uma das poucas mulheres a assumir um cargo de chefia no século XVII, que era algo muito difícil para a época, e ela assumiu 2 vezes. Foi muito próspero o governo dela, as pessoas gostavam bastante dela. Mas acho que o que mais deixa os frísios orgulhosos, além da história da Marie-Louise por si só, é que os descendentes da Marie-Louise hoje fazem parte da nobreza europeia. Então vocês vão ver algumas carinhas bem famosas por aqui, né? Para quem não sabe, a terceira pessoa que está aqui, ó, é William Alexander, que é o rei da Holanda, o atual rei da Holanda. A pessoa do ladinho talvez vocês conheçam, Elizabeth II, que é a rainha da Inglaterra. Felipe VI, que é o rei da Espanha. Do lado, Carl Gustav, que é o rei da Suécia. Albert II, que é o príncipe de Mônaco, e assim por diante. Então, todos os governantes da Europa, os monarcas da Europa, são descendentes de alguma forma, que está a árvore genealógica, mas são descendentes de alguma forma de Marie-Louise. Uma das vielas mais legais de Leeuwarden é essa daqui, ó, que tem como se fosse uma ossada de uma baleia jubarta. Claro que é toda feita em metal. E ela liga o centro da cidade da rua comercial. Acho muito bacana. E com certeza um dos segredinhos da cidade de Leeuwarden é essa lojinha, de Grunters Winkel. É uma lojinha, é uma grocery store, quer dizer, uma lojinha de mercadorias que funciona desde 1901. Eles funcionaram sem parar até a década de 70, mas aí a loja foi fechada pela competição com os grandes mercados e a sociedade de Leeuwarden se reuniu para reabrir a loja. Hoje a loja é um museu, mas também continua vendendo alguns produtos típicos e históricos. Vou mostrar para vocês algumas imagens de dentro da lojinha.
antigo palácio da Maria Luís, que foi transformado no Museu Nacional de Cerâmica. É um lugar muito bonito, o ingresso custa 12,50 €. Eu achei muito interessante para quem gosta de cerâmica e para quem gosta de arte decorativa. De muito bom gosto e explica bastante sobre a cerâmica branca e azul, que é muito tradicional aqui na Holanda. Esse, sem dúvida, é um dos edifícios mais legais da cidade. É o Blokhuispoort. Blokhuispoort foi construído em 1499 pelos saxões. Era um tipo de uma fortaleza. E aí depois, durante a invasão espanhola aqui na Holanda, foi transformado em prisão. E foi uma prisão durante muito tempo, até o século XX. Em 2007 foi oficialmente fechado, foi restaurado e hoje é um espaço cultural. Conta com uma livraria super completa, com um café e um restaurante muito bacana, e além disso conta com um hostel temático, onde a temática é a própria prisão. Então fica aqui a dica de um lugar muito bom para vocês que querem conhecer um pouquinho mais de Leeuwarden. Esse é outro edifício icônico da cidade, é o Kansellerij. Kansellerij foi a corte da província de Friesland, foi construída no século XVII e é considerado um dos edifícios mais bonitos de toda a Holanda. Eu não tenho certeza se é um dos mais bonitos de toda a Holanda, mas é lindo. Hoje ele já não serve mais como a corte da província, ele serve como um espaço para empreendedorismo, então recebe vários eventos, várias startups, mas ainda assim o edifício é lindo e muito bem conservado. Outra coisa interessante é que ele está localizado numa das ruas mais legais de Leeuwarden, que é a rua onde fica tanto a Casa do Estado, né, a Casa da Província, quanto ficam restaurantes e hotéis bacanas. Aqui, sem dúvida, é um dos lugares mais importantes da cidade. Esse edifício à minha frente é a antiga prefeitura de Leeuwarden. Esse edifício ele foi primeiramente construído no século XVIII, em estilo Luís XV, mas foi completamente remodelado no século XIX. Hoje ainda serve como parte da prefeitura, mas a prefeitura tem outros prédios no centro da cidade. E aqui eu estou caminhando com vocês porque eu quero mostrar um pouquinho dessa praça. Vocês estão vendo esse edifício aqui à minha frente, num tom rosado? Então esse edifício ele foi primeiramente construído no século XVI, era um edifício pequeno e que com o tempo foi sofrendo várias transformações até chegar nesse edifício gigantesco. Ele foi um palácio real, foi o palácio real da família holandesa até a década de 80, foi vendido para uma empresa particular e hoje funciona como um hotel e como um restaurante. Essa praça que vocês estão vendo aqui em frente é a Hovernorsplein. É uma das praças principais de Leeuwarden. Aqui vocês encontram os principais restaurantes, vocês encontram vários edifícios históricos, é um dos lugares mais charmosos da cidade. O que eu quero mostrar para vocês é esse edifício que também faz parte da prefeitura, mas a parte da prefeitura que eu mais gosto é aqui do lado. Eu gosto muito dessa parte aqui, vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu gosto muito dessa parte, principalmente por conta desse símbolo. Leeuw significa leão em holandês, então o símbolo de Leeuwarden é o leão dourado, e aí ele fica bem nítido para todas as pessoas saberem que aqui é a cidade de Leeuwarden. Estamos em frente ao Fries Museum. Fries Museum é o principal museu da cidade de Leeuwarden. Ele conta um pouquinho da história da província da Frísia, mas também conta sobre costumes, cultura da Frísia e da Holanda de uma forma geral. Além das exposições permanentes, eles também têm exposições esporádicas. No momento eles estão tendo uma exposição sobre Rembrandt. Rembrandt é um dos maiores pintores da Holanda e ele tem uma ligação muito forte com Leeuwarden, porque a primeira esposa dele, Saskia,
era moradora de Leeuwarden, então ele veio para cá e ele ficou aqui na Frísia. Além disso, além das exposições esporádicas, o museu também conta com cinema. Eles têm mostras de filmes especiais, dependendo da época do ano. Caso vocês tenham interesse em conhecer o museu, a entrada no museu, o ticket, custa 20 euros, mas se por acaso você tem o Museum Card, a entrada é gratuita. Aqui está o Museu de História Natural da Frísia, que é um edifício super fofinho. Mas o que eu queria mostrar não era esse edifício. O que eu quero mostrar é esse edifício aqui em frente, que é o Anthony Hasthouse. O Anthony Hasthouse é uma instituição que recebia pessoas, mulheres mais velhas ou se não crianças órfãs. O que acontece? No século XVII, século XVIII, a Holanda era uma região muito rica. Eles tinham muita prosperidade por conta do comércio, por conta das suas colônias. E aí tinha um grupo de pessoas que queria ajudar outras pessoas que não tinham o mesmo poder aquisitivo. Então essas pessoas criaram várias dessas Rasthauses, que são lugares para abrigar pessoas com menos condições financeiras, ou órfãs, ou mulheres idosas, ou casais idosos. Lembrando que na época, pessoas idosas eram pessoas acima de 50 anos. E eles criaram várias dessas Rasthauses por toda a Holanda, e aqui em Leeuwarden eles têm algumas também. Essa daqui é a mais tradicional, ela é do século XVII, mas esse edifício que eu estou mostrando para vocês é do comecinho do século XX. Eram casas patrocinadas por pessoas muito ricas e administradas por pessoas muito ricas para ajudar as pessoas mais pobres. Elas foram vendidas depois de muito tempo, hoje elas foram transformadas em locais ainda para pessoas idosas, mas hoje para morar aqui não é mais gratuito, você tem que pagar. Você tem uma lista de espera muito grande, porque quem não quer morar nesse lugar, até eu quero morar nesse lugar, gente. Então tem uma lista de espera para você conseguir morar, e se você conseguir chegar na lista de espera, se você conseguir um lugarzinho aqui, você tem que pagar bem caro. De qualquer forma, é um dos principais atrativos da cidade, um dos lugares mais gostosos e do ladinho do centro. Outra personalidade muito importante aqui em Leeuwarden é Mata Hari. Mata Hari foi uma mulher que nasceu e cresceu aqui em Leeuwarden. Ela nasceu nessa casa marrom que vocês podem ver aqui na esquina. Estão inaugurando um café, tá a coisa mais fofa. Mas ela nasceu nessa casa. E Mata Hari veio de uma família muito rica e o pai dela acabou entrando em falência e ela se casou com um almirante. Logo após o casamento com o almirante, ela se mudou com ele para a Indonésia, onde eles moraram por alguns anos, mas o casamento foi muito infeliz. Quando eles voltaram para a Europa, ela acabou se separando dele. Como ela não tinha outros fins para se sustentar como uma mulher separada, no começo do século XX, ela se transformou numa dançarina exótica. Então ela pegou todo o conhecimento que ela tinha da Indonésia, das danças da Indonésia, dos costumes, das vestimentas, e ela se transformou na dançarina mais famosa da Europa no começo do século XX. Desde que ela se separou, ela teve muitos amantes, ela teve uma vida bastante agitada viajando por toda a Europa, e como ela viajava muito, os franceses e os ingleses começaram a achar as atitudes dela meio suspeitas. Então começaram a investigar ela, e aí ela foi capturada, ela foi presa pelo governo francês e foi morta por espionagem. Diziam que ela tinha ligação com os alemães. Hoje ela é um símbolo do feminismo, porque ela foi uma mulher fora de sua época. Então imaginem uma mulher separada no começo do século XX, independente, dona do seu próprio nariz e fazendo uma carreira de muito sucesso. E ela é muito conhecida aqui porque ela nasceu e cresceu na cidade. Caso vocês tenham interesse, deem uma olhada mais na história dela, e aqui foi a casa onde ela nasceu. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham se apaixonado pela cidade assim como eu sou apaixonada. Leeuwarden é realmente encantadora. Peço desculpas por demorar tanto tempo para fazer esse vídeo para vocês,
mas é que eu estava esperando esse lindo dia de sol para poder fazer imagens lindas da cidade, para fazer jus à beleza da cidade. Leeuwarden é realmente uma cidade encantadora e eu tô muito encantada. Não devia estar sentada aqui, no momento eu estou sentada num parque, mas não devia. Caso vocês queiram saber por que eu não devia, eu posso fazer um vídeo de coisas que eu não gosto na Holanda, mas por favor me digam para que eu faça novos vídeos. Para finalizar esse vídeo, gostaria de agradecer novamente aos meus sobrinhos, que são meus maiores incentivadores, são meus maiores fãs e que assistem todos os vídeos que eu faço. Espero que vocês me acompanhem nos próximos vídeos pela Holanda. Se tiverem dúvidas sobre a Holanda, sobre o norte da Holanda ou como estudar na Holanda, estou sempre disponível para vocês. Desejo para vocês, então, uma boa viagem e a gente se encontra na próxima. A próxima acho que vai ser um destino muito diferente de tudo que eu já conheci e muito legal para vocês conhecerem também. Boa viagem!